reproduz o visível, ela torna visível. Nesta temporada, o nosso Mosaicos busca inspiração nas artes plásticas, revelando a conversa poética e disruptiva entre artistas mineiros e suas obras. Seja bem-vindo ao Mosaicos série Artistas Plásticos. Ela tece o tempo e a memória nas superfícies que cria e faz do tecido um lugar onde linhas, bordados e costuras se entrelaçam em metáforas sensoriais. Conheça mais da obra de Bia Brasileiro. Meu nome é Bia Brasileiro. Eu sou formada em Educação Artística e acho que foi muito assim, quando a gente, do que eu me entendo, quando a gente sai para fazer um vestibular, alguma coisa, a gente está muito perdida, né? A gente não sabe muito para onde ir. Tem pessoas que eu admiro que já nascem sabendo para que caminho vão tomar. Eu, infelizmente, não fui uma dessas pessoas. E eu acho que a vida foi me encaminhando, pessoas foram me ajudando a essa caminhada. E acho que até hoje, assim, eu meio que permeio essas pessoas que vão me abrindo caminhos ou mostrando caminhos. E fui fazer o curso de Educação Artística e, nossa, muito me encontrei ali no meio, né? Que falei, nossa, que bom, eu não sabia para onde ir, mas eu fui para um caminho que era o meu caminho mesmo. E mexi com fotografia na escola, com cerâmica, e tudo era muito bom, assim, o desenho. Mas aí eu acabei indo para a formação mais técnica. E do técnico, eu ainda me mudei, fui para a área de publicidade e propaganda com criação. Fiquei muitos anos trabalhando com criação. E aí eu fiquei parada por um tempo, tive meu segundo filho. E aí você vai, né, muda muita coisa na vida, caminhos que vão tendo mais pessoas. E uma amiga que eu trabalhei com ela na área num estúdio em Campinas, ela me apresentou o tecido. Ela era minha chefe, a gente ficou muito amiga e depois ela que me apresentou um tecido, assim, bem por acaso, ela fazia um trabalho e ela trouxe um painel para o meu filho e aí não deu tempo, Bia, faz aí, é assim. Falei, caraca, linha e agulha, eu sabia fazer, né, algumas costurinhas assim, mas aí, nossa, aquilo me encantou muito, muito, assim, acho que no final eu achei o suporte que eu gostei de trabalhar na parte artística. E na verdade eu comecei meio que costurando no artesanato e fiquei algum tempo fazendo artesanato, participando de feiras daqui pela cidade. E aí, um dado momento, eu conheci a arte quilt, que era o lado artístico do tecido, né? E aí me encantou deveras. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, é nesse lugar. Então, assim, eu acho que tudo, as coisas vão são os mestres que vêm pelo caminho, né? Que vão te ensinando e, de certa forma, te guiando. E aí fui convidada para fazer participar de uma primeira exposição, meio que entrei de gaiato no navio, assim, mas foi quando eu fiz a peça do tempo, que é essa peça branca. E dali eu conheci esse grupo e aí anualmente a gente fazia uma exposição em feiras de segmento do patchwork, porque eu na verdade eu conheci o patchwork, o artesanato, o patchwork, e como eu tinha muita facilidade com geometria e eu tinha, né, passado por esse período também de desenho técnico, então isso foi muito familiar e o patchwork foi muito tranquilo. E eu conheci muita gente, e aí veio o artístico e eu me embrenhei nessa linha de painéis, né, de artísticos. E aí um
belo de um dia eu comecei a ver um vizinho trabalhando na mata e começou a colocar umas coisas diferentes na mata e eu já o conhecia, mas eu não tinha muita, né, intimidade de chegar e tal. Mas aí um dia eu cheguei e falei, olha, comecei a participar dos eventos que ele promovia na mata, em prol da mata, inclusive. E eu falei, olha, eu quero participar, uma hora eu quero fazer, eu tenho uma ideia de colocar o meu têxtil aqui na mata. Aí ele falou, não, bora lá. E aí foi assim, tipo, em um mês eu tive que resolver. E aí eu falei com ele, né, quanto que é essa medida aqui, não sei se era 300, 500 metros, 600 metros, sei lá. E eu comecei a trabalhar que nem uma louca, assim, a fazer um trabalho que na verdade ficou muito, muito lindo, muito lindo. Eu já tinha participado de uma exposição na URCA há muitos anos com fotografia. E depois disso acho que eu não fiz mais exposição. E aí veio essa dos nós, e que foi um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, que eu acho que aqui eu também consigo achar o meu outro lugar que eu não estava percebendo, que era a minha relação com o meio ambiente, com as árvores e com a natureza. Que depois eu paro e olho e falo, olha, não, eu tenho isso, né? Isso está inserido no meu trabalho, mas eu não tinha percebido até então. E aí eu comecei daqui a gente foi para Águas da Prata, ainda montamos na matinha lá também, foi muito lindo. E depois comecei a expor, a fazer um outro trabalho que era... eu comecei a me incomodar, eu já desde do artesanato me incomodava muito jogar o lixo fora do que eu promovia, né? Que era o tecido que sobrava. E aí eu joguei uma vez e falei, gente, mas isso não está muito certo, eu precisava achar um destino para isso aqui. E comecei a tentar fazer que aquilo virasse alguma coisa que não fosse ser descartado, né? E aí eu entro num outro lugar, que é trabalhar com esses retalhos, né? E com a costura e com o bordado, que isso sempre teve junto, assim, o bordado à máquina, o bordado à mão, o bordado à máquina livre, que eu brinco na máquina sem ser uma coisa muito linear e tal. Então, quando eu estava trabalhando com a publicidade, né, com a comunicação visual, eu usava o BBF, né, e o Beatriz Fonseca, eu usava. E num certo momento, acho que até quando eu comecei a trabalhar com o tecido, uma hora eu parei e me deu um tiltzinho assim do Bia Fonseca. Eu falei, gente, não sei, deu né? Bateu aí uma tecla e eu falei, pô, Bia brasileiro. E eu me identifiquei muito com o Bia brasileiro, porque acho que ali estava, né, a minha mãe, a minha avó que crochetava, a minha mãe que costurava. Óbvio que do outro lado tinha as costuras, tinha o patchwork, na verdade, assim, minhas tias faziam, ela era costureira, e ela também tinha esse aproveitamento, que tudo que as camisas, os vestidos, não sei, viravam colchas, né, nas camas da roça. Então, eu ainda tenho até uma colcha que ela me deu. Então, aí eu fui falando, nossa, isso já está na minha vida há muitos anos, desde sempre, na verdade, né? Porque de infância tinha a colcha de retalho, tinha a avó crochetando, tinha as tias que estudaram em colégios, que aprendiam a bordar e toda aquela linha da mulher que fazia a manualidade do feminismo que estava encontrado ali. E quando eu comecei a trabalhar quando eu me voltei para o patchwork mesmo, eu tive mestras incríveis assim nesse meio. Tem grandes professoras e que também trouxeram muito essa história, né, do feminismo incrustado dentro dos quilts, dentro das colchas de retalhos, que pra gente tinha
não sei, assim, do que eu penso, né? No Brasil, a gente tem os retalhos como aproveitamento, né? Como não dava para... O tecido era muito caro, não era uma coisa tão viável de ficar, né? Tendo a todo momento. Era tudo muito difícil. Mas fora do nosso, né, dos Estados Unidos, Europa, ele tinha uma identidade muito forte, né, de histórias dentro da história, dos cavaleiros medievais usarem os aparatos de crochê de arame para se proteger por debaixo da armadura. As mulheres faziam um patchwork para colocar embaixo disso tudo, porque as armaduras eram muito pesadas, muito machucava, ficava com aquilo meses, sei lá, né? Mal tirava. E as múmias que tinham lá também, os quilts, então tem uma história muito forte. E pra gente aqui é uma coisa mais, não tanto irrigada, mas estando também, né? Por conta desse aproveitamento. Então, a arte quilt é o painel de parede, que seria, que em dado momento, as escravas não tinham como, elas não escreviam, elas queriam passar a história de vida delas para filhos e netos e tal. Então, elas faziam colchas, contando, cada bloco era contando uma história, como é que eles vieram para ali, parará. Então tinha muita política nessa história, porque era a vida deles, né? Então as madamas compravam assim, meio que, quero comprar meio, elas não tinham muita opção, né? Dava lá $1, sei lá. E elas penduravam na parede, começou a virar uma peça de decoração, né? Não é uma tapeçaria, mas é uma peça de parede. E isso começou a ter um segmento assim de fazer, porque o patchwork ele tem vários blocos e cada bloco tem um desenho. Então você faz uma colcha de estrela, não sei de onde, uma colcha de cabana de toras, que são faixas que você vai fazendo, vai costurando. E aí começou a fazer pequenas peças com blocos, a fazer pequenos desenhos que você colocava na parede. Também tem os enormes, grandes, lógico. Mas começou a sair da cama, do tapete para ir para a parede, né? E aí vem a arte quilt. Eu comecei com ela, né, assim, fazendo os painéis de patchwork, até voltar para o artístico. O artístico é também o art quilt, Então essa aqui, que foi a primeira que eu fiz, foi quando eu estava completando 50 anos de idade. Então foi quando o tempo bateu na minha porta e falou: olha o tempo. E foi quando eu comecei também a ver que dentro do que eu estava fazendo, eu conseguia extravasar muita coisa, né? Porque eu acho que o bordado, isso é a manualidade, né? Pintar também, lógico, porque não é o que eu faço, mas aqui eu consigo extrair de mim muita coisa, né? Alegria, tristeza, angústia, raiva, enfim... tudo, né, assim, vai, é o jeito de eu me expressar, é o jeito de eu ser, que eu encontrei. Eu quero meu tempo agora, ter tempo para gostar do tempo. No meu tempo, teu tempo integro. No tempo dá tempo, perco tempo e vou a tempo. Então, aqui eu já começo a brincar com os retalhos de tecido, né, que eu começo a juntar e, de certa forma, tentar virar alguma coisa. Enfim. E assim, as peças, elas são assim, mas
o que você fez aí? Não, eu não fiz nada, eu deixei a coisa acontecer. Isso aqui já é uma coisa pensada, né? Isso aqui era uma fotografia de uma janela. E aí virou E aí eu já começo a trabalhar com essa transparência da organza, né? Que muito me atrai. Quando viu acho que a primeira exposição que eu fiz desse trabalho, falou, nossa, isso em roupa ficaria muito interessante, né? Olha, eu faço arte porque eu acho que eu não sei fazer muito mais... Não, eu sei fazer bastante coisa. Eu sei fazer doce. Sobremesa lá em casa é sempre boa. Eu sei cuidar de plantas, que eu amo. Mas eu acho que aqui no tecido é uma coisa entre eu e eu, né? É a hora que eu tô ali comigo mesmo, que eu tô colocando... Às vezes eu coloco a intenção, às vezes eu não tenho a intenção. E aí eu só deixo a coisa acontecer, fluir. E eu acho que acho que todo mundo devia experimentar em algum momento, fazer alguma coisa que te... Porque é quando a gente tá com a gente, né? Quando você tá se posicionando e se entendendo. E eu acho que todo esse processo, acho que principalmente na pandemia, que foi que bom, apesar que desde aqui, né, que foi a minha intenção dos meus 50 chegando e foi muito, muito importante eu ter feito essa peça nesse momento. E eu acho que sempre tem alguma coisa que você precisa extravasar, se expressar, se mostrar, se colocar, né? Eu acho que se você não tem alguma coisa que você consiga se ter aqui, na minha identidade, eu faço isso, acho que deve ser bem difícil. Olha, ela pode tudo e não pode nada, né? Porque muita gente olha, a arte serve para quê? Não serve para nada. Mas, não serve para nada, literalmente. Você vai comprar um quadro, vai ficar ali na tua casa, mas a arte, se a gente não tiver isso, se a gente não olhar para alguma coisa que te coloca, porque, por exemplo, nem todo mundo vai conseguir se expressar numa arte. Não estou falando que todo mundo deveria fazer isso, mas em algum momento, fazendo alguma coisa, mesmo no seu trabalho, você está ali se colocando, e até às vezes politicamente se colocando, identitariamente se colocando. Mas a arte, ela tem essa... Eu acho que ela mexe com a coisa do dentro, sabe? Não é o externo, é o que está dentro da gente, é o espírito, é a alma. Então, nesse caso, é realmente a alma do negócio, né? Porque eu posso me mostrar politicamente, eu posso me mostrar romanticamente, eu posso me mostrar, não sei, de todas as formas, né, que tem dentro da gente. Você canta, então você sabe que com tal música é um sentimento, e nas telas também são assim, né? Na hora que você tem lá o suporte que você escolheu e que você se identificou, acho que ali você vai colocar, e eu acho que é muito isso, assim, é o que vem de dentro, né? Não é o que está vindo pronto, não, é alguma coisa que está aqui dentro, que tem uma profundidade, que tem uma história, que tem um todo ali.